Atos 8. Sabe quando você fica tentando convencer Deus a pregar outra coisa? Ô Deus, por que ele não prega outra coisa? Tá mais ou menos por aí. Atos dos Apóstolos. No 8, versículo 9. Todos acharam? Amém? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele dizia, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguiu Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Deus, esta é a sua palavra e nós cremos nela. Que ela se torne vida dentro de nós, fale aos nossos corações de uma forma extraordinária, para que nisso o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado. Se assente no seu lugar, por gentileza. Acende essa aqui, por favor, essa da frente. Glória a Deus, bênção pura. Para quem estava ontem na praça, lá na quadra do Madre Maria, nós falamos de um outro aspecto desse texto. Falamos sobre o Deus das cidades. O Deus que quer não simplesmente conquistar uma igreja, mas quer conquistar uma cidade. Mas esse não é o ponto que nós vamos tratar aqui agora. Nós vamos tratar a respeito de um Deus que quebra o encantamento. Eu vou repetir. O Deus que quebra o encantamento. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus que quebra o encantamento. Te confesso que esse não era o meu processo. Eu estava com outro texto ali, fluindo no texto. Eu digo, é esse aqui que vai ser, esse que vai fluir, esse vai. Aí ali, sabe, alguns segundos antes do processo, eu falei, não, não é esse não. Não é esse não. Aí eu fiquei lutando, rapaz. Sabe quando você luta com Deus? Eu falei, não. Mas ele sempre ganha. Tá tudo certo. Mas o Deus que quebra encantamento. Observe que havia toda uma mágica, toda uma estrutura alocada em Samaria. Observe que um homem iludia a todo o povo e ele era tido como o grande poder. Não era algo normal. O texto diz que não só as pessoas simples o seguiam, mas também pessoas nobres o seguiam. Porque o encantamento, ele tomara toda a cidade. A cidade estava debaixo, como o texto diz, de feitiçaria. Entenda que não era algo leve, algo simples, algo tranquilo. Simplesmente a cidade estava debaixo da feitiçaria. Algo que, a princípio, alguém, se fosse ser enviado para o local, iria pensar duas vezes. Espera aí, estou indo para um lugar onde está cercado de feitiçaria. Um lugar que tem um encantamento tomando toda a comunidade. Pensa para você ver se você fosse enviado para este local. Pensa se você fosse a pessoa designada para ir para essa cidade. Mas, quando olhamos para o texto, Deus não enviou um grupo muito grande, só enviou um homem. Vou repetir. Deus não enviou um grupo muito grande. Enviou um homem chamado Filipe. Um homem quebrou o encantamento de uma cidade. Eu vou repetir para você ficar com mais fé. Talvez a sua fé está mais simples.
um homem quebrou o encantamento de uma cidade. Nós servimos a um Deus que quebra o encantamento das cidades. Se nós pudéssemos ver com os olhos naturais tudo aquilo que trava uma cidade inteira, tudo aquilo que governa uma cidade inteira, ficaríamos assustados. E um texto como esse seria comum, porque entenda, há uma luta acirrada pelo controle da cidade. Há uma luta acirrada pelo controle de Itabira. Vocês entendem isso? Não é algo simples, porque o inimigo ele se disfarça. Se você ler o texto, você vai observar que haviam artes mágicas, truques, coisas que escondem, que camuflam os processos. Entenda, o inimigo não entra na cidade e fala: olha, eu estou aqui, estou destruindo vidas. Ele não faz isso. Ele usa artes. Ele usa camuflagem. Ele se esconde nas situações mais simples para iludir o povo. Mas Deus usa um homem, uma só pessoa, para quebrar o encantamento de uma cidade inteira. Vocês entendem isso? Vocês entendem que Deus enviou Filipe àquele lugar para quebrar todo o encanto daquela cidade? Essa é a nossa luta. Este é o nosso processo. Nós estamos com uma grande responsabilidade. Nós cantamos aqui agora à frente, todo mundo emocionado, com a mão para cima. Nos tornamos responsáveis. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo cantou. Nos tornamos responsáveis. Falei, ó, que maravilha. Graças a Deus, coisa boa. Mas está certo. Nós nos tornamos responsáveis. Nós somos o Filipe da vez. E nós somos responsáveis por quebrar o encantamento das cidades. Mas a questão é que esse é um papo muito sério, uma conversa muito séria. Essa conversa de quebrar encantamento da cidade, de quebrar maldições sobre a cidade, é uma conversa muito séria. Qual que é a conversa mais simples? Deus vai te abençoar. Deus vai renovar a sua vida. Vai transformar a sua história. Entenda que nós somos abençoados. Eu creio num Deus que abençoa, num Deus que transforma a nossa vida. Mas a conversa hoje não é sobre a gente receber, é sobre a gente entregar. Vocês estão comigo? Não é sobre a gente ter, é sobre doar. Filipe não saiu da sua cidade, do seu lugar, para receber algo de Deus. Ele saiu para entregar, para quebrar encantamentos. Essa é a conversa é essa. A conversa de Deus é essa. Aquela lesão, nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. É perigosa essa música, viu? Vai lá. A gente tem que pensar o que a gente está cantando. A gente arruma uns problemas na vida da gente, irmão. A gente canta umas coisas complicadas de viver, mas tem que viver. Mas o fato é que, entenda, Deus nos chama a uma responsabilidade. Não está conversando com a gente para simplesmente ser servido, ser abençoado, mas assumir um lugar de quebrar encantamentos, de nos posicionarmos diante de uma cidade e sermos referência para transformar essa cidade. Deus está conversando com Filipes agora. E é muito importante a gente entender que Deus não precisa de muita coisa. Apenas um homem quebrou o encantamento da cidade inteira. Um com Deus é maioria. Isso é um fato. A matemática de Deus é assim. Tem um e Deus, então é maioria. Então tá. Mas tem 100 mil do outro lado. Não, é maioria. Um com Deus é maioria, irmão. A matemática de Deus é assim. A matemática de Deus é simples. Um mais Deus é maioria. Não importa do outro lado. Não importa quem está do outro lado. Sempre Deus resolve. E nós estamos com esse desafio. Porque o fato é que as pessoas estão debaixo de encantamento, irmão. Que as pessoas estão escravizadas debaixo das garras do diabo à nossa volta. E Deus quer levantar pessoas para quebrar o encantamento.
Entenda que pessoas estão escravizadas na enfermidade, nos vícios, nas dores, presas, amarradas. Você às vezes sofrendo pelas ruas, debaixo de um encantamento. E é nossa responsabilidade ser a referência de Deus para quebrar o encantamento. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio de quebrar encantamento. Deixa eu te explicar um negócio. O Balaque chamou o Balaão e falou: olha, está vindo um povo aí. Esse povo está arrebentando com tudo. Então eu quero que você faça um negócio para mim. Amaldiçoa esse povo. Sobe na montanha, amaldiçoa ele. Balaão vai lá uma vez, duas vezes, três vezes. É que não dá para amaldiçoar esse povo. Quando esse povo não vale nem praga, nem encantamento. O que eu quero dizer com isso? O povo de Deus não está debaixo de praga e nem de encantamento. Não está. Entende? Deus nos libertou de toda praga e todo encantamento. Agora é nossa responsabilidade levar essa libertação a outros. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Pastor, mas como é que funciona esse negócio de praga, de encantamento? Será que é uma fumaça espiritual, um negócio, uma sombra aqui? Não, irmão. É no mundo natural. É tudo aqui, no visível. É tudo. Saia nas ruas. Olhe as pessoas. Veja como elas estão. Tem uma explicação lógica para tudo, mas estão arrebentadas. À nossa volta. Não quero despertar gatilhos, mas essa semana eu vi uma reportagem de uma reportagem ou uma postagem, não me recordo qual é a origem da informação, mas vi a foto da menina nova, último ano de medicina, finalizou a sua própria vida. Último ano de medicina. Nova menina. Entende? Aí eu fiquei, Deus, o que a gente faz? Porque aí logo você pensa, tem um pai atrás disso aí. Tem uma mãe. Tem possivelmente um irmão. Um namorado, um marido. Talvez um filho. Pensa o ciclo de dor que está em volta. Pensa a destruição que fica em volta desses traumas. Entende? Nós temos o poder de quebrar essas coisas. Nós temos o poder de quebrar essas coisas. Pastor, mas eu não me sinto super espiritual. Porque para poder fazer isso tem que ser uma pessoa assim. Pastor, tem que ser no mínimo, tem que ter uma credencial, tem que ser um pastor, tem que... Não é sobre isso, irmão. É sobre você saberem quem você crê. É o nome de Jesus que faz as coisas, não a gente. As pessoas precisam ser impactadas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. É muito mais fácil a gente falar sobre bênçãos para nós. E eu fico às vezes com vergonha, sabe? De reunirmos todo mundo num lugar para buscar para si mesmo. Isso tem que dar problema, irmão. Um dia vai, 2 dias até vai também, mas quando fica muito. Porque o foco não é a gente. O foco é o outro. O foco é servir o outro. Vocês entendem isso? Não dá para conversar com Deus e ficar falando, Deus, eu estou precisando de uma bênção muito grande hoje. Aí amanhã de novo. Deus, eu preciso de uma grande bênção hoje. E amanhã, só eu. Bênção para mim. Abre porta para mim. Milagre para mim. Não dá para conversar com Deus dessa forma, irmão. Porque Deus está trabalhando na vida das pessoas. Deus está quebrando encantamentos das cidades. Deus está procurando pessoas que se posicionam, se colocam no lugar de quebrar encantamentos da cidade. É um lugar de responsabilidade. Não é um lugar de receber coisas. É um lugar de entregar coisas. Entende? Ser referência. O povo estava debaixo de uma maldição, debaixo de um encantamento, debaixo de uma ilusão, e de repente alguém chega com uma mensagem simples e clara, a mensagem a respeito do reino de Deus, falando a respeito de quem é Jesus. Quando falamos de Jesus, os encantos são quebrados. Quando falamos de Jesus, os encantos são quebrados.
As maldições são quebradas, as correntes são quebradas por causa do nome de Jesus. Mas isso é muito simples, pastor. É exatamente isso. O evangelho é simples. Não tem mágica. Nós estamos falando a respeito de um Jesus que liberta as pessoas, que cura as pessoas, que renova as pessoas, que salva as pessoas. Viemos falar sobre isso aqui. Mas não é reunirmos nessas 4 paredes e falarmos uns para os outros de bênçãos que queremos receber. De verdade, o evangelho não é sobre receber, é sobre entregar. Evangelho não é sobre receber, é sobre entregar. Mas eu vou entregar o quê, pastor? O que? Paulo disse assim, olha, o que eu recebi do Senhor. Toda ceia a gente lê isso. O que eu recebi do Senhor foi o que eu também. Nós não entregamos o que a gente tem, é o que Ele dá. Não é o que a gente tem, é o que Ele dá. Se Deus está te falando para você entregar algo, não é algo que você tem, é algo que Ele te dá. Deus é um provedor. Ele poderia fazer isso tudo sozinho, entenda. Deus poderia quebrar o encanto da cidade inteiramente sozinho. Mas Ele nos escolheu, mesmo frágeis, mesmo simples, para estarmos nessa posição de recebermos a mensagem e transmitirmos a mensagem. Eu recebi e eu entrego. Esse é o nosso lugar. Pastor, e se eu não fizer isso? E se eu ficar a minha vida inteira vivendo o evangelho só para mim, onde eu sou abençoado, onde eu quero mais para mim, mim? O que acontece? Fica infrutífero. Fica infrutífero. Entenda, a nossa alma é eternamente faltante. Ela sente falta de algo todos os dias. Se o maior sonho da sua vida for realizado agora, amanhã você sente falta de alguma coisa. Pode te dar o que você quiser. Pastor, meu sonho é ir para a Lua. Se você for para a Lua amanhã, no final de semana, quando você voltar, você vai querer ir para o Sol. Só que dá ruim. Não importa qual é o seu pedido hoje. Se Deus te entregar, amanhã você tem outro. E está tudo certo. Porque a nossa alma sente falta mesmo. De tudo. Não tem nada aqui no mundo, não tem nenhuma bênção que é suficiente para nós. Nenhuma bênção vai nos completar, nenhuma bênção. Nenhuma. Nenhuma. Pastor, mas aquela não completa. Não completa. Pode observar. Você vai encontrar pessoas vivendo aquilo que já sonhou há 10 anos atrás, insatisfeitos hoje. Talvez o que você orou há 10 anos atrás você está vivendo agora. No entanto, a satisfação não chegou. Já aconteceu isso? Você orou por algo muitos anos. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Aí Deus dá. E você tem. E parece que a vida continuou. E você quer outra coisa. E está tudo certo, irmão. Isso faz parte da nossa vida. O que eu estou dizendo é, nós não estamos aqui para receber bênçãos. Nós estamos aqui para sermos bênção. Pastor, e aí, não posso receber bênção não? Você deve, irmão. Seja abençoado e me abençoa também, que eu quero. Isso é maravilhoso, irmão. Mas estou dizendo que o foco, o propósito, o centro do que nós fazemos é servir. É servir. É mudar a vida das pessoas à nossa volta. E como é que eu posso mudar a vida das pessoas à nossa volta? Com uma simples palavra de Deus, irmão. Quando você comunica o que Jesus colocou dentro de você, você transforma a sua família inteira. A nossa casa muda quando compartilhamos sobre Jesus dentro de casa. Tudo muda quando falamos o nome de Jesus. Quando oramos uns pelos outros. Experimente orar pelo seu vizinho. Experimente orar pelo seu vizinho. Estenda as mãos para a casa dele. Comece a abençoar o seu vizinho. E veja se a transformação não acontece. Experimente chegar no seu trabalho e começar a colocar as mãos sobre as coisas e abençoar as pessoas. E ver se não muda as coisas.
Experimente orar, estender suas mãos e orar. Um homem quebrou o encanto de toda uma cidade. Mas a questão é que esses homens tiveram experiências. Esses homens tiveram muitas experiências. E às vezes a gente fica muito limitado, sem fé, sabe, com medo. Quando surge a oportunidade de fazer algo, a gente fala, será que eu vou fazer? Irmão, não é sobre você. Não é sobre sua competência, sobre seu talento, é sobre quem Deus é. Nós não podemos nada, Ele pode tudo. Eu disse para minha esposa o seguinte, hoje ou foi ontem, falei assim com ela, o engraçado é que Deus nos chama para fazer exatamente o que nós não sabemos fazer. Porque a gente tem algumas habilidades, e Deus não nos chama para fazer aquilo que a gente sabe fazer. Ele te chama para fazer aquilo que você não sabe fazer. Aí você falou, Deus, não sei fazer não. É exatamente essa a ideia. Tira todo o nosso conforto. Porque se Deus nos chama para fazer o que nós sabemos fazer, a gente fala, não, deixa comigo, é comigo, eu vou fazer, deixa comigo. Mas como Ele chama para fazer aquilo que a gente não sabe fazer, que a gente não consegue fazer, há um desconforto. Eu não consigo fazer, essa é a ideia, irmão. Essa é a ideia. Você não consegue, você depende dEle. A ideia de Deus é essa. Deus, Ele trabalha de uma forma completamente diferente. Ele encontra 10 pessoas e tem 9 que são bons, sabe, capacitados para frente. Ele pega o pior deles e põe para liderar. Os 9. Traz um desconforto. Irmão, se fosse eu, não faria isso. Eu pegava o melhor e colocaria para liderar, irmão. Dava tudo certinho. Mas Deus chega e pega e faz o contrário. E eu vou brigar com ele? Faz o que quiser, tudo é dele. Mas a questão é que Deus não trabalha do nosso jeito. A questão é que Deus começa a falar com a gente, olha, eu vou te levar nesse caminho aqui. A gente fala, não concordo com esse caminho. Não gostei desse caminho. Deus traz no nosso coração algo para fazer. A gente fala, não gostei disso não. Eu posso fazer isso? Eu posso dizer que eu não gostei? Eu vim com uma mensagem na mão, Deus, eu vou pregar essa mensagem aqui. Essa mensagem é boa, isso é espiritual. Aí Deus chega no caminho e fala, não, você não vai pregar esse negócio não, você vai pregar aqui. Eu vou brigar com ele, irmão. Não, Deus, isso aqui é mais espiritual. Espera aí, Deus, deixa eu pregar a sua palavra aqui desse. Eu vou discutir com ele, irmão. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não sinta conforto em fazê-lo, Deus tem sempre razão. Deus tem sempre razão. É confortável? Não, é claro que não, irmão. A gente fica sem lugar. Não tem uma coisa pior que você colocar o pé assim e não sentir nada de baixo. Pergunta para Pedro se é legal. Você leva o pé assim fora do barco assim, só tem água. Você... Entende? Você até anda, mas porque ele está falando que você venha, você vai andando. Mas não tem nada debaixo do seu pé. Nada debaixo do seu pé. Você vai pisando e só tem água. Deus, se eu olhar aqui para baixo, eu vou descer. Essa é a sensação de andar com Deus, tem hora. Se eu olhar para baixo, eu vou descer. Aí você continua olhando para ele. Se olhar para baixo, vai, irmão. Se olhar, vai. Tem nada debaixo do seu pé. Só a palavra. Só temos uma palavra. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus, Ele nos chama para uma responsabilidade muito grande. E de verdade, eu não sinto condições de responder isso. Eu não sinto condições. Quando Deus fala assim, vem aqui fazer, Samuel. Eu não sinto condições. Fala assim, não, deixa comigo. Eu não sinto condições. Fala, deixa o outro. Porque não dá para mim, não. Isso aí é pesado. Eu faço mais ou menos igual Moisés. Meu Deus, a boca está pesada. Tem gente mais habilidosa, meu Deus. Se chamar fulano, resolve. Ele nunca concorda com a gente. Nunca. Deus não vai concordar com você. Você não vai convencer a Deus que você não consegue fazer. Não vai. A palavra continua queimando no coração. O desejo continua queimando no coração. Nunca sai. É uma chama que vai queimando. Jeremias falou com Deus. O Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. O Senhor me persuadiu. Mas quando ele falava isso, um fogo queimava dentro dele, irmão.
Não tem como apagar isso. Nós cantamos uma canção agora sobre isso. Não tem como Deus colocar algo dentro da gente, que aquilo vai queimando. E por mais que a gente não tenha condição de fazer, aquela chama nunca sai dentro da gente. Um dia eu cheguei para Deus, dirigindo o carro lá assim. Falei, Deus, quer saber de uma coisa? Só pode contar comigo o que o Senhor quiser. Mas tal coisa, eu desisto. Eu não mexo com nada disso não, Senhor. Não dá. Chorei. Não dá. Isso não dá, Deus, não dá. O que o Senhor quiser fazer, eu faço. Mas isso ainda não. Cheguei todo humilde, chorando, que tem tudo. A primeira oração, irmão, Deus levantou um profeta e pôs o dedo no meu peito. Não desista. Eu te chamei para fazer. Mas eu desmanchei, irmão, porque só estava eu e o volante. Só nós dois conversando. O fogo queima dentro da gente. E quando a gente fala, não quero fazer e não posso fazer, o fogo não apaga, continua queimando do mesmo jeito. E por que isso? Porque Deus é insistente? Não, porque tem pessoas precisando ser libertas, serem libertas. Tem pessoas esperando que você chegue até elas para libertá-las. Tem pessoas, tem cidades esperando pela sua vida. Pastor, estou me sentindo tão frágil. É exatamente por isso, irmão. Deus não escolhe coisas nobres. A gente sabe disso. Jesus chegou aqui e não escolheu os nobres, é pescadores, é gente simples, gente comum. Gente comum para fazer coisas extraordinárias. É o modo de Deus trabalhar. Ele chama pessoas simples, pessoas que ninguém chamaria, talvez nem você chamaria. Mas Ele chama e Ele capacita para fazer. Porque há um encantamento para ser quebrado, irmão. Há um encantamento para ser quebrado. Há uma cidade para ser liberta. Há um povo preso. Há um povo arrebentado. Há um povo escravizado e que está esperando alguém chegar para anunciar o reino. Às vezes o reino chega não através de uma pregação, chega através de um solo de guitarra, meu irmão. Pegou aí? Você sobe aquele solo de guitarra, irmão. Aquele teclado daí que vai chegando, assim, aquele som, tipo Davi fez, o demônio vai saindo. Vai tocando a harpa. E o demônio vai saindo, o espírito ruim vai saindo. Aí Davi tocava, Andrezão. E aquela música entrava dentro da sala de Saul ali. E a coisa ruim ia saindo enquanto a música ia entrando. Às vezes você senta na mesa e fala um bom dia, onde o seu bom dia vai ecoando naquela mesa de trabalho. E o demônio vai saindo. Você senta no ponto de ônibus. E se alguém com raiva querendo arrebentar com tudo. Você sentou no ponto de ônibus, a paz chegou, irmão. A paz chegou. Esse bairro aqui é violento, aqui acontece tudo. Aí você passa na rua todo dia, Senhor. Toma esse bairro. E começa a mudar a estatística. Observe, meu irmão. Crente adora fazer culto em lugar perigoso. Pode observar. Eu faço lá, é perigoso demais. Fala, lá quer fazer culto. Ô, maravilha. Porque quando Deus chega, irmão, o diabo tem que sair fora. Quando Deus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Você entende isso? O negócio é que você precisa chegar. Chegar no lugar. O resto é com Deus. Quando você chega, chegou Deus, irmão. Você entra no ambiente, o ambiente encheu. A conversa estava ruim, mas você chegou, a conversa muda toda. O clima estava para baixo, depressivo, mas você chegou, o clima mudou todo. E a pessoa fala, senti uma paz quando conversei com você, irmão. Senti uma paz. Sei o que está acontecendo. Eu sei, mas Jesus... A gente tem a marca, irmão. Não é sobre coisas extraordinárias que a gente faz. É o simples fato da gente acreditar em Jesus. Temos a vida de Deus em nós. As coisas vão mudando. O encantamento é quebrado. As pessoas precisam encontrar com gente de Deus. Quem é de Deus aí? Quem é de Deus? 12 homens. 12 homens viraram o mundo de ponta cabeça.
12. Tem mais de 12 aqui? Deixa eu ver. Pensa o problema para o inferno, se você for cheio do Espírito Santo. Pensa o problema para o demônio, se você se encher do Espírito Santo e sair abençoando essa cidade. Pensa o estrago no inferno que vai ocorrer quando você se posiciona para orar. Chega na varanda da sua casa, estende as mãos no bairro assim: Senhor, toma o meu bairro. Esse bairro não é da violência, é do Senhor. Esse bairro não é do tráfico, é do Senhor. Não é do crime, é do Senhor. Experimenta. Meu irmão, vai subir até poeira de demônio passando pelo trevo de Itabira. Poxa vida, fui sozinho. Você orando, irmão. A capetada vai ter que pegar ônibus. Não sei se vai conseguir pegar o Sanituba, porque não vai dar, irmão, porque não vai caber, só 40, porque eu não sei quanto demônio que tem aí. Vai de van, vai do que quiser. Vai de camelo. Quando nós oramos, tem que sair. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Mas não, aqui é violento. Não é violento nada, irmão. Violento é o povo de Deus. Mas aqui é perigoso. Perigoso é o povo de Deus, irmão. A gente chega, Deus chega. Deus é perigoso, irmão. É perigoso mexer com Deus. Oh, meu Deus do céu. É perigoso mexer com Deus, irmão. Se eu for lá no inferno e chamar o capeta mais poderoso, eu falo: vem cá, vamos sair no tapa nós dois aqui agora. Deus defende, irmão. Deus entra. Mas se eu falar: eu quero brigar com Deus, quem é que me defende? Você acha que o demônio entra, irmão? Fala: vai lá, rapaz, você é doido, eu vou entrar nesse negócio. Mexer com Deus? Não. Você crê em Deus? Os demônios creem e estremecem. Essa figurinha de que Deus está de um lado e o demônio do outro, os dois brigando. Só em desenho animado, irmão. Porque Deus é terrível. Quando Deus fala, a coisa acontece. Se Deus põe o pé na cidade, o demônio tem que sair sem conversa. Tem negociação, é tomada de território, irmão. Deus é perigoso demais. Mas, pastor, mas por que essas coisas não acontecem? É porque Deus resolveu, irmão, brigar com o demônio através do homem. Porque se Deus fala assim: eu vou brigar com o demônio de tete a tete, eu vou pegar ele agora. Não dava nem para poeira, irmão. Mas Deus resolveu usar o homem. Tanto que quando ele foi vencer a morte, venceu como homem, irmão. Entende? E agora vamos vencer o inferno através de homens. Entende isso? Se Deus descesse aqui com fogo e com fumaça, não sobrava nada, irmão. Mas a questão é que nós somos os responsáveis por trazer a presença de Deus. Quando uma pessoa se posiciona na cidade e diz: vamos quebrar o encantamento. Quando uma pessoa atrai a presença de Deus, a coisa muda. Essa semana eu recebi uma postagem. Tinha umas 5 irmãs do coque sentado na fileira assim, ó. O irmão, o maior perigo da terra, essas irmãs do coque. Quando põe o joelho no chão, irmão, sem ibope, sem plateia, sem nada, só o joelhinho no chão, a terra vai tremendo, irmão. Tinha os menininhos da escola que queria perseguir o pessoal da família da gente. Vou pegar o seu irmão, vou bater nele, vou arrebentar com ele. Chegar e falar com a mamãe: mamãe, o menino quer bater em mim, mamãe. Pode deixar que eu vou orar. Batia nada, irmão. Tinha nada. Bateu onde? Sumiu. Cadê o menino? Mamãe, aconteceu isso. Não, vou orar. Era só ir, vou orar, irmão. Vou orar e acabou. Eu vou orar. Uma oração. Se você orar, se você falar com Deus, o diabo está arrebentado. Alguém entrou e feriu sua família. Você vai brigar com os outros? Não. Eu vou lhe conversar com Deus, contar tudo pro meu pai, você vai ver. Ô pai, olha. Tá mexendo? É só aqui. O que o senhor acha? Deixa com o pai, irmão. Conta tudo pro seu pai. Fica com esse menino birrento. Eu vou contar tudo pro meu pai. Se fizer comigo, eu conto tudo pro meu pai. Se o inimigo tentar entrar na minha família, eu vou contar pro meu pai.
Se tentar entrar na minha cidade, eu vou contar tudo pro meu pai. Porque meu pai resolve. Se meu pai chegar, ele resolve. Quando meu pai chega, ele resolve. Você entende isso? Que seu pai resolve? Conta pro seu pai. Ele vai resolver tudo. Tá difícil? Conta tudo pro seu pai. Conta pro seu pai. Um Deus que quebra encantos, irmão. Um Deus que quebra o poder das trevas. Um Deus que desfaz as obras do diabo. Um Deus que destrona o império das trevas. Um Deus que traz a solução onde ninguém via a solução. Onde todos diziam, isso aqui é impossível. Esse nosso Deus chega e resolve. Quero encerrar meu raciocínio com uma certa dose de revolta. E me entenda nessa revolta. O pessoal sempre fala com a gente assim, olha, menino criado em apartamento, que não tem experiência com nada. Os meninos, tudo criado em apartamento. Se vê uma vaca na rua, fica assustado. Faz parte do processo. E não tem experiência com nada de ir para a roça, igual que o pessoal criado na roça, de pegar o bicho, amarrar pelo pé. Não tem. Eles têm uma outra infância. Não são rústicos, sistemáticos, chega e resolve. Não. Menino domesticado. Faz parte do processo. Agora, como cristãos, não dá para ser assim. Ficar um cristão domesticado. Um cristão suave. Um cristão light. O cristão tem que ser nervoso. Tem que resolver. O cristão tem que se incomodar com o pecado. Tem que se incomodar com a injustiça. Tem que se incomodar com a coisa errada. Quando vier algo fora do lugar, eu vou orar. Eu vou me posicionar. Eu vou resolver isso. Pastor, minha família está quase se quebrando. Eu vou me levantar e eu vou orar. E Deus vai restaurar minha família. Pastor, desempregou todo mundo lá de casa, pastor. E eu vou me levantar e eu vou orar. E o Deus que abre porta vai abrir uma porta para nós. É a posição. Às vezes Deus permite que as lutas venham para nossa postura, para nossa ação, para nossa reação. Como eu reajo quando algo chega? Eu me encolho? Eu me deprimo e eu falo, eu vou orar. Eu tenho um Deus que quebra os encantamentos. Fique nervoso. Fique nervoso, meu irmão. Nada de domesticado. Nada de, tá tranquilo. Não tá tranquilo não, irmão. Se o diabo fizer alguma coisa, eu vou atrás dele. É pegar e arrebentar, meu irmão. Fique nervoso. Deus nos deu autoridade para desfazer as obras do diabo. Para desfazer. Para desfazer. Para desfazer. Para desfazer. Para desfazer. Para desfazer. Desfazer. É hora de se levantar com autoridade na sua casa. É hora de levantar com voz de profeta na sua casa. Pai, pastor, tem uma enfermidade na minha família, pastor, que ela é de geração em geração, pastor. A avó tem umas 15 gerações que a enfermidade vem seguindo. Fica quase, é minha enfermidade, meu remédio. Vamos orar, irmão? Vamos orar para isso? Vamos levantar em autoridade. Senhor, eu não quero herdar nada disso não, Deus. Eu não quero herdar doença, não. Não quero essa herança, não. Na minha família ninguém casou. Desde a avó, todo mundo, ninguém casou. Todo mundo arrebentado. Ninguém tem uma família completa, tudo pela metade. Foi até a minha avó, mas em mim não. Comigo vai ser diferente. Ninguém teve filho na minha geração todinha. Pois é, mas eu vou ter. Porque Deus quebra encanto. Ninguém da minha família prosperou. Ninguém deu nada. Ninguém deu, mas eu vou dar, eu vou fazer. Comigo vai acontecer. A porta vai abrir. Um Deus que quebra encantos, irmão. A última palavra de Deus. A última palavra de Deus. A última palavra de Deus. Você está confortável com a sua vida? Está confortável com a sua cidade?
Tá tranquilo o inimigo sambando na cara da gente? Tá tranquilo aí? Ou você vai ficar nervoso, se encher de autoridade e começar a orar? Senhor, eu não quero isso aqui não. Isso aqui tá errado, eu não quero isso aqui não, Deus. Isso aqui tem que mudar. Essa situação tem que mudar, isso aqui tem que virar. Com autoridade. Deus nos deu autoridade. Sobe aí, Andrezão, sobe aí, Andrezão. Porque Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Não é para chegar, ô Satanás, faz o favor de chegar para cá, meu irmão. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Se coloca de pé no seu lugar, por gentileza. O Deus que quebra encantamento. O Deus que quebra encantamentos. O Deus que quebra encantamentos. O Deus que quebra encantamentos. Se você tem uma enfermidade, coloca a mão no lugar e agora. Se você puder, é claro. Pastor, eu estou enfermo, a minha família está toda enferma nesse negócio. Coloca a mão representando aí agora aí. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche o olho no seu lugar. Nós estamos em guerra neste lugar. E Deus nos deu autoridade para isso. Toda enfermidade. Toda raiz de enfermidade. Vai embora agora. Vai embora agora. No poder do nome de Jesus. Todo encantamento seja quebrado agora. 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 Todo encantamento. Espírito de cura seja liberado sobre este lugar nessa hora. Toda enfermidade. Senhor, nessa hora oramos para que a virtude do Espírito Santo possa tocar os corpos agora, as juntas, as artérias. Toque agora, Senhor. Toque nessa hora com a tua mão curadora, nessa hora. Toque cada vida nessa hora e opere um milagre neste lugar, Senhor. Toque em cada família agora, em cada osso, em cada nervo. Ó Deus, nessa hora, que a unção do Senhor possa tocar agora cada vida. Unção do Senhor liberada agora. Para tocar cada vida agora. A unção do Senhor pode tocar em cada vida agora. No poder do nome de Jesus. A virtude do Senhor pode tocar agora. Em cada osso, em cada célula. Em cada lugar agora, Senhor. Na mais simples artéria. No mais simples osso. Meu Deus, aonde for a origem, Senhor. A virtude do Senhor pode tocar agora. Nessa hora. Liberando cura sobre essa vida agora, Senhor. De uma maneira extraordinária. No nome de Jesus. Todo encantamento. Todo encantamento. Seja quebrado agora. Todo encantamento. Todo feitiço. Todo feitiço. Seja quebrado agora. Raiz de vícios. Raiz de idolatria. Seja quebrada agora. Envie agora, Senhor, os teus anjos ministradores sobre esta casa, Senhor. Anjos guerreiros sobre esta casa, Senhor. E começa a militar esta batalha nessa hora, meu Deus. Quebrando o encanto nessa hora. Quebrando as forças do inimigo nessa hora. Quebra nessa hora, Senhor. Que anjos ministradores venham sobre este lugar e começa a quebrar correntes agora. E começa a libertar pessoas agora. Começa a quebrar o cárcere agora. Nós somos responsáveis por atrair a glória do Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. Vem a tua glória.
Venha a tua Shekinah, Senhor, sobre este lugar. Nós somos responsáveis por atrair a sua presença. Vem sobre este lugar, Senhor. Sobre este lugar, Senhor. Sobre este lugar, Senhor. A virtude da sua presença. Sobre este lugar, Senhor. Comece a tocar nos ossos agora, Senhor. Toca nas artérias agora, Senhor. Toca na mente agora, Senhor. Em cada célula agora, Senhor. Toca no sangue agora, Senhor. Move sobre este lugar. Move sobre este lugar, Senhor. Move sobre este lugar. Quebre o encanto agora sobre este lugar. Quebre o encanto agora sobre este lugar, Senhor. Quebre o encanto agora sobre este lugar.